Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos de volta. Estou estranhando um pouco aqui as coisas, né? Luzes, câmeras, ação aqui. Vai ter alguma apresentação aqui? Não? Não? Sou eu mesmo? É? Sou eu mesmo, né? Sou eu. Eu sou eu mesmo. Vocês vão ter que me aguentar aqui por alguns instantes, por alguns momentos. Nós vamos falar hoje da influência dos espíritos na nossa vida. Vocês acham que eles influenciam a nossa vida? Porque a gente vai vivendo assim, vai achando que está tudo certo, a gente é que manda na nossa vida mesmo, né? Mas não é não, viu gente? Os espíritos influenciam na nossa vida muito, mas muito mais do que a gente pode imaginar. E os espíritos amigos falaram para Kardec que não raras vezes são eles que nos dirigem. Mas que coisa, não? Mas antes de falar dos espíritos que influenciam na nossa vida, vamos falar dos encarnados, não é? As pessoas, da convivência, da família e essas coisas todas que a gente sente, não é? Por exemplo, assim, um neto influencia no avô? O que vocês acham? Influencia? É muito ou pouco? Influencia bastante, né? Eu tenho percebido isso lá em casa também. Né? Então nós vamos percebendo que existe reciprocamente essa influência que nós vamos vivendo, vamos percebendo. Eu cheguei a essa conclusão que os netos influenciam no avô pelo seguinte, porque lá em casa, quem manda em casa sou eu. Quem manda em mim é a minha mulher. Quem manda na minha mulher são os meus filhos. Quem manda nos meus filhos é a televisão. Olha que coisa. Cada um influencia o outro como pode, né? Aí a televisão influencia o menino que manda na minha mulher, que manda em mim. E eu não tenho para quem mandar. Eu que tenho que fazer, ir lá, passar o cartão, essas coisas todas. Veja como que nós somos influenciados o tempo todo, não é? Existem hoje essa questão de marketing. Tem alguém que trabalha com marketing aqui? Ai, graças a Deus, podemos falar mal à vontade então, né? Então, os nossos irmãos que trabalham com marketing estudam profundamente, minuciosamente, situações pelas quais as coisas eles podem usar-se de determinadas imagens, determinadas cores, determinadas músicas para influenciar as pessoas. Então vocês percebam que, por exemplo, na televisão, a gente tem lá, se eu soubesse que tinha tudo isso aqui, eu tinha vindo de terno, gravata, pô, e vim com a roupa que eu estou desde as 6 horas da manhã andando na rua, não tem problema, não aparece não, né? A camisa branca, essas coisas, tá tudo certo, né? Tá. Então tá bom. Bom, camisa branca, calça bege, eu vou falar assim, tem um espírito falando ali, né? O cara branco, camisa branca, tudo branco, eu vou falar, isso aqui só pode ser um espírito que está falando naquela casa lá. Vai aparecer muita gente querendo ver os espíritos falando, né? Bom, a gente percebe um trabalho minucioso das pessoas para influenciar-se umas às outras. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo os momentos finais aí da eleição. Então é assim, o corintiano quer convencer a São Paulina de ser corintiana. A São Paulina quer convencer o corintiano de ser São Paulina. Mas você acha que isso dá certo? É muito difícil, não dá. Então tem certas coisas que a gente vai percebendo que cada um faz justamente para servir de modelo para o outro, para influenciar o outro. Então nós precisamos tomar cuidado, porque na maioria das vezes nós seguimos o outro e não sabemos por que estamos seguindo. Isso é um perigo enorme. Eu acho que vocês também já perceberam em casa, vovô, vovó, titia. Hoje eu vou falar mal dos netos adoidados, viu? Hoje eu vou quebrar o pau aí com os netos. Que, por exemplo, vem 2 sobrinhos em casa. Quando vem um só, é de um jeito. Agora, quando vem 2, eles ficam diferentes. Vocês já repararam isso? O que significa isso? Significa que um influencia o outro. Então, por exemplo, os meus filhos, quando estão sozinhos em casa, é de um jeito. Quando vem o primo, ai meu Deus do céu,
E aí, por exemplo, assim, aí veio o primo e falou, vamos jogar uma bola? Vamos. No nosso tempo, acho que ainda existe, né, a bola de futebol de salão, de futebol de campo, né, a bola que é para jogar dentro de casa, existem todas elas, né. Eles querem jogar a bola de futebol de salão dentro de casa. Ela é pesada, né, é uma bola mais pesada. E aí, quando eles estão juntos, eles querem jogar a bola dentro de casa. Olha que coisa. Quando está sozinho, eles nem se incomodam, mas quando estão juntos. Vocês já repararam como nós somos diferentes quando estamos com determinadas pessoas? Já repararam isso? Então, por exemplo, assim, a gente com determinada pessoa é de um jeito. Então é assim, eu mais o fulano somando dá X. Mas eu e o Beltrano dá Y. Diferente. Já repararam isso? Como a gente se comporta diferente na presença de determinadas pessoas? É interessante. Então, por exemplo, assim, você na delegacia, por exemplo, está na delegacia. Mas se você for na delegacia, sei lá, para ver se lá tinha Guaraná, Coca-Cola, se vendia coxinha, foi por qualquer motivo, né? A gente não vai na delegacia, vai assim, mas é para se divertir um pouco, não é assim que a gente vai, né? Aí a gente fala, escuta, vai demorar muito, cala a boca! A gente fica quietinho, o delegado fala para a gente calar a boca, a gente fica bem quietinho na hora, né? Mas vai outra pessoa falar para a gente ficar quieto, cala a boca. Como é que a gente fica? Já pensaram nisso? Por que ele tem essa influência sobre nós, né? Que seria interessante, né? Não é interessante? Então, por exemplo, você está andando, por exemplo, ali na Duque de Caxias, na Santa Efigênia, naquela região ali, na Rua Vitória, naquela região, na Dino Bueno. Vocês conhecem esse lugar aí? Conhece? Conhece, né? Aí vem um rapaz e fala, escuta tio, você pode emprestar sua carteira para mim? Aí você fala, olha, não dá porque essa daí é para o meu uso. Aí então tá bom, obrigado. Aí vem outro e fala assim, mostra um equipamento para a gente, fala, escuta, diante desse equipamento aqui, o senhor podia me passar a sua carteira? Na hora a gente cede. Olha que coisa, que influência que ele exerce na gente. Não é uma influência? Mas pensem bem. Então nós influenciamos reciprocamente entre nós, mas nós precisamos tomar cuidado. Nas perguntas que nós temos hoje, 459, 460, daí para frente, o Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos. Então ele fala assim, escuta, eu tenho dois tipos de pensamento, é assim, eu penso bem e penso mal ao mesmo tempo. Como que eu posso saber quando é um pensamento meu e quando é um pensamento de fora? Dá para saber? Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente já consegue sentir que tem algum pensamento de fora influenciando, né? A gente já consegue sentir. Então, por exemplo, você está andando no carro, aí alguém faz alguma coisa que você não gosta. Num primeiro momento você pensa assim, ai meu Deus do céu. Num segundo fala assim, se eu tivesse uma arma aqui. Aí você pensa assim, tive o primeiro, falei, ai meu Deus do céu. No segundo eu tinha uma arma, se eu tivesse uma arma. Com quem será que deu, qual pensamento será que foi o meu? O primeiro ou o segundo? O que vocês acham? Primeiro ou segundo? Primeiro. Como é que é? Será que foi o segundo? Será que foi o primeiro? Olha, uma coisa importante a gente lembrar. Os espíritos, eles sugestionam pensamentos para a gente. Mas nós temos a liberdade de aceitar ou não aceitar. Quando eu dei esse exemplo aqui, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu estava descendo aí a Mutinga, aí eu me lembrei de uma situação forte que aconteceu hoje, que me falaram, eu fiquei assim, bem influenciado com aquela situação. Aí a pessoa pegou e fez uma coisa errada na minha frente. Aí eu pensei assim, ai meu Deus do céu, mas se ele viesse, aí eu ia fazer o seguinte, eu brecava o carro, descia, ia para trás, se eu tivesse com uma arma, eu me escondia atrás do carro, meu Deus do céu, parece filme. Vocês também têm esse tipo de pensamento assim, de vez em quando? Por exemplo, assim, a nora com o genro. Aí você deu uma bronca na sua filha, a nora com o genro não, a sogra com o genro. Vamos colocar assim, o sogro com o genro que é melhor, né?
Porque a nora com o genro, ela nunca briga, nunca faz nada, ela sempre aceita tudo. Ela vai xingar depois o marido, mas tudo bem. O marido que é o pai da moça, né? Mas vamos no meu caso, que tenho um genro, né? Imaginar, o genro com o sogro, né? Então, o genro com o sogro. Então, você teve uma conversa difícil com a sua filha, ela fica brava, nervosa, xinga todo mundo, e fala que vai fazer e vai acontecer. Aí depois você fica assim, se ele vir tirar satisfação comigo, primeira coisa, eu não vou deixar nem ele subir no prédio. Já vou impedir ele de subir. Se ele conseguir subir, eu tranco a porta. Se ele conseguir entrar aqui dentro de casa, eu vou pegar uma faca. Aí a gente começa a ficar umas coisas assim, meu Deus do céu. Começa a elocubrar umas ideias assim. Então, nós precisamos aprender a distinguir o joio do trigo. Sabe assim, o joio do trigo? Então, nós precisamos aprender a distinguir assim, né? Então, os Espíritos falam que não é muito importante a gente saber qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento que nós estamos recebendo de fora. Isso não é muito importante a gente saber e frequentemente se mistura. Às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, não é importante. Mas o que é importante, que é o mais importante, é que o pensamento que nós devemos seguir é o pensamento do bem. Esse é o mais importante. Então, às vezes, você tem vontade de xingar, de reclamar, de espernear, de gritar, de fazer, de acontecer. E aí, em seguida, você fala, deixa pra lá, vai. Então, seguir o pensamento que direciona-se para o bem. Essa é a melhor recomendação. Então, não importa se nós tivermos diversos pensamentos antagônicos, mas nós precisamos buscar seguir o melhor pensamento. Então, às vezes, isso é difícil, porque às vezes a gente perde um pouquinho o controle. Sabe essa história de perder o controle? Está um pouco associada a isso. Porque, por exemplo, algo nos acontece. Se nós não tivermos força para reagir positivamente, o que acontece? A gente perde o controle. Aí a gente faz coisas terríveis, muitas vezes, não é? Então, às vezes a gente vê coisas que parecem coisas infantis na rua. A pessoa raspa o carro no outro, aí o outro corre, raspa o carro nele, aí o outro vai e bate atrás dele, aí o outro vai e bate na frente dele. Parece duas crianças brincando. Ninguém para e pensa, mas para que eu estou fazendo isso? Vou ficar com o carro todo estragado e ele também, para quê? Não é? Não é? E às vezes acontece isso. Às vezes, agora vamos falar mal das donas de casa, tá? Aí a dona de casa está varrendo a porta de casa, né? Sossegador. Aí ela fala, bom, a minha vizinha nunca varre mesmo, eu vou deixar essas folhas na parte dela. Aí a gente joga as folhas na parte dela, certo? Aí ela estava na janela, lá tomando um cafezinho, olhando, para ver se... Jogou na minha parte, mas que ousadia! Aí ela vai lá, espera a gente entrar, aí ela vai lá e joga na nossa parte. Aí a gente vai sair e fala, meu Deus do céu, voou para cá o lixo. Aí você corre lá, pega a vassoura e joga na parte dela. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, já aconteceu com a senhora isso aí, é? Já aconteceu isso? Não, nunca aconteceu? Já ouviu uma história? Tá. Uma prima vossa, é uma prima, né? Não tem nada a ver, é verdade, tá certo, não, tudo bem, não tem problema não. É por isso que é bom ter primos, né? Que a gente sempre pode falar que é o primo. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar. Então, a gente escorrega, a gente cai? Claro, isso é natural. Mas é assim, procurar pensar numa direção melhor. Então, diante de qualquer pensamento, nós precisamos ter força de repulsão. Criar esse hábito de repelir o pensamento que não é o bom, que não é o bem. Bom, os espíritos então influenciam muito mais do que a gente pode imaginar em nossas vidas. Muito mais do que a gente pode imaginar. Eles muitas vezes nos dirigem. Mas quem são os espíritos que nos dirigem? Isso nós precisamos saber. Sabe como é que a gente sabe? É fácil. É muito fácil. Basta ver o que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, assim, não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso particular, assim, bater aqui, tá um barulhinho lá. No meu caso particular,
Por exemplo, assim, domingo. Domingo ainda, na casa de vocês, é macarrão com frango, não? Porque isso aí é antigo, né? É antigo, né? Eu, quando era criança, esperava o domingo, porque, nossa, macarrão com frango, ainda comprava um refrigerante, assim. E naquele tempo nem existia refrigerante Tabajara, era tudo Guaraná, Coca-Cola, Fanta, não existia outros, não era? Tinha a tubaína, né? Mas a tubaína ficou longe aí uns tempos, sumiu aí uns tempos de parada, né? Então, a gente esperava o macarrão com frango. Não faz muito tempo, acho que uns 400, 500 meses atrás, mais ou menos. Aí o que aconteceu? Acontecia, você esperava o macarrão com frango. Aí a mãe de você falava, olha filho, come pô, vai devagar, vai devagar. A gente comia que nem uns condenados. Aí não conseguia fazer mais nada, a tarde inteira. Não conseguia fazer mais nada. E ainda perguntava, mãe, vai sobrar para janta? Depende de você, né? Bom, aí, hoje ainda tem macarrão com frango em casa, né? Tem. Só que hoje é um macarrão com frango moderno. Sabe qual que é o moderno? O moderno é assim, é feito com os dedos. Vocês já viram macarrão feito com os dedos? Vou ensinar vocês, mulheres, eu vou dar uma dica culinária para vocês. Vocês pegam o telefone e ó. Macarrão feito com o dedo. O frango, macarrão feito... Eu estou sentindo que na casa dele é assim, né? É assim na sua casa, né? Ah, o macarrão sabe, né? Então faz o macarrão com o dedo, moderno, não tem problema, tá tudo certo, não tem problema. A nona italiana que mora lá no bairro é que lucra com isso, né? Macarrão feito no dedo, mas tá bom. Aí a gente fica a tarde inteira, não consegue fazer mais nada. Uma preguiça, mas tão grande, meu Deus do céu, que nós pensamos assim, nossa, faz tanto tempo que eu estou vendo isso aqui, mas não estou me interessando por esse programa. Como eu tenho 4 comedores de arroz e feijão em casa, eu chamo um deles lá para trocar o canal para mim. Tem que chamar alguém para trocar o canal, que não consigo nem trocar o canal da televisão. Já pensaram um negócio desse? Aí vamos pensar, quem é que estava me influenciando, né? Claro que era um espírito glutão, não é possível, né? Porque fazer eu comer desse jeito não era eu que quis comer, não, era o espírito. Eu não tenho nada com isso, eu fui influenciado, não é assim que a gente pensa? Tudo é culpa dos espíritos, né? Mas basta o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, o que nós estamos pensando. Sabe aquela pessoa que fica pensando em armar confusão, de criar briga, vingança, tá com raiva não sei do que. Sabe essas coisas? De criar barraco não sei aonde. Ah, se ela vir, tô pronta. Essas coisas. Eu fico pensando, olha que influência que ela está tendo. De quem? De bom espírito? Óbvio que não. Então nós precisamos pensar, o que é que nós estamos fazendo? Como é o nosso dia a dia? Sabendo isso, nós vamos saber quem nos influencia. Olha que interessante. Então é assim, as vovós são muito bem influenciadas, não é? Sabe por quê? A senhora é vovó? É, né? Quantos netos a senhora tem? Tem 3, mas eu estou ganhando da senhora, que eu já tenho 4, viu? As vovós são influenciadas, porque aí o filho fala assim, olha mãe, domingo eu vou tomar um café aí na sua casa. Olha o que a avó pensa, faz tanto tempo que ele não vem, meu Deus do céu, de sexta-feira para domingo, eu acho que eu vou fazer um bolo. Aí faz o bolo, fala, não, ele gosta de bolinho de chuva, aí faz o bolinho de chuva. Mas bolinho de chuva e bolo, só isso? Vai vir a família dele inteiro, ele, a mulher e o filho. Aí a avó fica fazendo, mas eu acho que o meu neto gosta de um bolo diferente, ele gosta de um bolinho que tem uma calda por fora. Aí então faz um bolinho com a calda por fora. Mas um pudinzinho, depois se ninguém comer, a gente come durante a semana, né? Aí faz o pudim. Veja que influência bonita, não é? Para receber o filho e o neto, olha que coisa. A avó, né? Aí o vô vai sentar na mesa, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Mas por que o senhor tá assim, pai? Para mim ninguém faz nada. Não é assim? Olha a influência que ele está tendo. De quem será? Não é? Mas vamos pensar nessa direção. Estamos na rua, no trabalho, na via pública, no encontro social, em qualquer lugar que estivermos. Nós vamos ter sempre alguns pensamentos, que alguns são antagônicos uns aos outros.
mas nós precisamos procurar fazer força, muita força, para tentar buscar o melhor pensamento, para tentar nos sintonizar com os melhores pensamentos. Por que Deus permite que os espíritos nos influenciem para o mal? Vocês já também pensaram nisso? Porque, pô, eles não têm mais o que fazer, fica me influenciando, vai cuidar da sua vida, pô. Mas por quê? Por quê? Eles se afinizam com os nossos pensamentos. Eles que nos influenciam são pessoas praticamente iguais a nós, com os mesmos defeitos, com as mesmas poucas virtudes, do mesmo jeitinho que nós somos. Olha que coisa interessante. Mas ele pode entrar dentro de mim? Não pode, não é que nem uma casa, que a pessoa pega e entra dentro de casa, não é? Mas ele se afiniza com ideias. Então, vou dar uma dica para vocês de um cuidado que nós precisamos ter. Ideia fixa. O que é ideia fixa? Nós não conseguimos parar de pensar em outra coisa. Macarrão com frango, por exemplo. Vai chegando sexta-feira. Meu Deus do céu, hoje ainda é sexta-feira, podia ser domingo, né? Mas ideia fixa, quando a pessoa só pensa num determinado assunto, assim, o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Isso é perigoso, é muito perigoso. Então, uma ideia fixa, busca uma coisinha para distrair um pouquinho, uma leiturinha, uma coisinha assim, para a gente procurar dispersar aquela ideia fixa. Mas existem algumas que são resistentes, não sei se isso acontece com vocês. Acontece muito lá em casa, por exemplo assim, vem uma ideia fixa, eu não vou falar em quem, vocês vão adivinhar, tá bom? Vem uma ideia fixa. Vamos dar uma voltinha no shopping? Nossa, amor, mas eu não estou conseguindo nem trocar o canal da televisão, como é que eu vou dar uma volta? Não, você também, vou te contar, viu? Mas aí a gente pega e vai. Aí nós vamos. Aí a gente entra por uma porta errada e dá de frente para uma loja de sapato chamada Corello. Você falou sobre ideia fixa, né, amor? Mas olha, os espíritos influenciam bem a gente, mas eu estou desconfiado, nós estamos sendo bem influenciados. Porque olha que coincidência, nós saímos em frente a Corello. Isso pode significar alguma coisa. Aí tem uma mulher lá na porta que fala, vem. Amor, pensa bem, olha, saímos em frente à loja, a mulher está chamando, só pode ser uma boa influência essa, né? Aí ela vai lá e compra mais um sapatinho, não é? Mais uma bolsa. Imagina, amor, você está economizando. Existe bolsa de 10, 15 mil reais. Não existe? Isso aqui com 500 reais, o que é 500 reais? O seu cartão tem um limite. Olha que coisa, que boa influência, né, que elas dão na gente. A gente fica numa influência muito boa, não é assim? Ai, meu Deus, a gente podia ter feito corpo mole, falar, não, amor, não vou levantar hoje, estou muito cansado, estou com dor nas costas, inventar dor no joelho, não posso andar, arrumar alguma conversa assim, né? Mas aí a gente foi, aí chegou lá, recebeu uma boa influência dessa, né? Aí volta para casa bem influenciado, com uma bolsa que nós economizamos uns 10 mil reais, porque se ela pagou só 500, tinha de 10 mil, né? Não na Corello, mas em outros lugares tem, né? Então, vejam, nós podemos ser influenciados. Vamos no cinema? Olha que coisa interessante. Quando é namorado. Vocês são namorados? Já são noivos, já? Então acho que já passaram dessa fase, mas vamos ver. Tem algum que é namorado aqui? Vocês são namorados, né? Então, vamos imaginar assim. Aí você vai e fala, nossa, amor, vamos assistir um filme? Vamos assistir sim, lógico, né? Aí vamos assistir o filme. Aí na hora que nós vamos escolher o filme, fala, ai amor, mas eu queria assistir um 3D, né? Aí você pensa assim, ai meu Deus do céu, 3D. Mas você é namorado, você fala, tudo bem, né? Eu também acho legal. Aí você compra o 3D, que custa 3 vezes mais. Sei lá quanto custa mais, sei lá. Aí você compra e vai, né? Aí você vai entrar, ela fala assim pra você, nossa, tá cheirando uma pipoquinha, que gostoso, não? Aí você quer ser gentil e fala pra ela assim, por que você quer? Você tá insistindo tanto, vamos comprar uma, né? Aí vai lá e compra pipoquinha. Aí você fala assim, meu Deus do céu, vou passar de novo o cartão aqui nesse troço.
Aí fala assim, vamos comprar pequenininha, né, amor? Porque a gente está meio assim de regime. Fala, não, vamos relaxar um pouco. Vamos comprar maior para a gente poder trocar, para pegar a outra depois. Aí eu compro uma pipoca que custa acho que uns R$30. Tem uma pipoca lá que custa... Quanto que é? Custa 30? Meu Deus do céu. Aí vai assistir o filme. Ele fica... Como é que é? Aí você esqueceu a pipoca doce. Tem que ser metade salgada e metade doce. Tem que ser assim? Não adianta. É. Você também é assim? A pipoca. Meu Deus do céu. Aí vai de novo o cartão. Mas a gente namorar, tá tudo bem com você? Mas tá tudo ótimo. Graças a Deus, tudo bem. Vamos assistir o filme. Tá tudo bem, né? Tá ótimo. Olha, como a gente influencia. Como que as mulheres são, não? Meu Deus do céu. E as crianças também. Põe a gente em cada situação. Eu, como tenho 6 comedores de arroz e feijão, agora chegou mais uns 7 lá, que tem um neto que tá ficando lá de vez em quando. Aí vai no cinema, 7, mas eu já estou esperto, viu? 18 anos e 500 meses dá pra gente ficar esperto. Aí é o seguinte, eu mando minha mulher fritar um saco de pipoca desse tamanho assim. Mas pode entrar no cinema com pipoca, pai, não interessa, vamos pôr na mochila, põe na mochila. Aí compra um litrão de refrigerante desse tamanho assim, mas pode entrar, põe na mochila, põe na mochila. E os copos? Põe na mochila do pequenininho. Aí põe na mochila do pequenininho os copos, tá certo? Então é assim. Mas a gente vai passar lá. Criança paga? Criança paga, né? Paga metade, 5 anos, né? Então eu tinha um lá de 7 anos. Falei, mas ele é tão pequenininho, acho que dá para passar por 5, né? Aí eu comprei a meia passagem para ele. Olha que exemplo bonito que nós demos para ele. Aí, olha, o pai vai pegar você no colo. Se a moça perguntar a sua idade, você fala que você tem 5, né, amor? Porque faz pouco tempo que você fez. E você pega o bicho no colo, uns 30 quilos mais ou menos, sacão de pipoca nas costas, aí todo mundo fala, ô pai, vamos comer a pipoca, aí abre aí a mochila. Aí você vai, não é? Muito bem. Escuta, menina, esse menino parece tão grande. Quantos anos você tem, filho? Olha, eu tenho 7 anos, mas meu pai mandou falar que eu tenho 5. A gente consegue influenciar as crianças? Meu Deus do céu! Fica esperto, viu? Fica esperto. Então... Ai, mas a gente passa... Veja o que a gente faz com as crianças, né? Aí depois eles não ficam contentes de comer uma mochila de pipoca. Eles vão cavocar no lixo, porque tem gente que esquece de tirar o selinho. Tem um selinho na pipoca, não tem um selinho? Olha, pai, achei um saco que tem um selinho. Ainda vai lá pegar mais pipoca com o saco que estava no lixo. Mas tá limpinho, pai. Esse saco tá limpinho. Esse só joga um saco de pipoca e refrigerante. Nem tá molhado, nem nada. Olha que coisa, né? Então, veja como nós podemos influenciar, não é? Então, hoje, graças a Deus, já está um pouquinho maior. O de 7 já tem 10, vai fazer 11. Eles não querem mais saber de sair com o pai. O de 10 já tem 14, né? Só o pequenininho que está vindo. Mas como o pequenininho tem a mãe, então quando tem a sugestão de cinema, aí eu chamo meu genro. Falo, ele está louco para ir no cinema. Aí influencio ele a levar o próprio filho no cinema, não é lógico? Não é certo, né? Mas eu não falo nada da pipoca, nem de chocolate, nem de pipoca doce, nem nada. Ele que vai se virar lá, ele que vai ganhar a experiência. Porque eu penei tanto com esse negócio, meu Deus do céu. Agora vou ensinar para ele, que ele tem que levar a pipoca, levar o biscoito, levar o refrigerante, tudo, não comprar nada lá. Não dá, né? Diz que na Copa do Mundo não podia fazer isso, né? Não podia fazer, não podia levar, né? Coisas assim, refrigerante, essas coisas não podiam levar. Mas então nós nos influenciamos reciprocamente. Na televisão, a televisão é um meio forte de influência. Cores, música, já perceberam que as propagandas têm uma música característica? Uma música que tem um determinado ritmo, uma batida, olha que coisa. As cores que eles impõem também são cores certinhas, que é para aquele produto. Por que o símbolo da Coca-Cola é vermelho? É interessante, né? O líquido é preto e o troço é vermelho. Por que é vermelho? Por que tem alguma coisa que mostra um negócio azul, um símbolo azul? Tudo é azul, né? Então, tudo isso é muito estudado por essas pessoas para nos influenciar.
Então, por exemplo, por que repetem muito a propaganda, bem rapidinho assim, repetem? Para a criança aprender rapidamente. Então, hoje, as nossas crianças pequenininhas já reconhecem, aos 4, 5 anos de idade, mais de 5.000 símbolos. Ela sabe onde é o McDonald's, o Itaú, ela sabe onde que é o Bradesco, ela sabe todas essas marcas, ela já conhece. Por causa dos símbolos. Ela não sabe ler, mas ela reconhece o símbolo. Então, quando passa em frente ao McDonald's, fala, ó, pai, é o McDonald's. Porque ele sabe, já reconhece o símbolo, né? No começo eu falava assim, não, amor, agora está fechado. Agora ele já sabe que não está fechado, mas agora arrumei outra. Vou ensinar para vocês, tá? A nova. Quem tem 6 comedores de arroz e feijão precisa tomar cuidado, porque senão a gente deixa o dinheiro tudo para essas empresas aí, né? Trabalha só para eles. Então a nova é o seguinte, o dia que o pai receber. Que dia que você recebe? Sei lá para o dia 10, dia 12, dia 15. Só que eles são distraídos, eles esquecem. Aí quando passa dia 20, 25, mas o pai já recebeu faz tempo, tem que esperar o próximo. Tá vendo como é que faz? É assim, né? Nossa, pai, mas vai 3 meses que a gente não vai, então vamos. Mas olha, como o pai não recebeu ainda, nós vamos comprar só aquele sanduichinho que é o mais barato que tem lá. Em quanto que é? R$5, né? Então, com 25, que dá pra gente almoçar a semana inteira, cada um come um sanduichinho que tampa o buraco do dente, que ele parece grandão, né? Mas é um negocinho assim. Fotografia. Vocês viram embalagem de produtos? Aquela fotografia, meu Deus do céu. Outro dia eu comprei um bolinho da Baú, não posso falar aqui a marca, eu não sou patrocinado. Eu tinha um bolinho de uma fábrica de bolo que faz também panetone no final do ano, que é muito conhecida. Olhei e falei, meu Deus, esse bolinho é maravilhoso! Ao abrir o danado do bolinho, o troço assim, parecia aquela raspa de bolo que a gente termina de comer, assim, aquele quadradinho do final, torto. Falei, meu Deus do céu! O recheio, eu fui olhar o recheio, aquele recheio na embalagem, aí eu fui olhar o recheio. Você não acha o recheio do bolinho? Já repararam esse bolinho aí? Já viram como é que é? Então a embalagem é um negócio assim impressionante. Impressionante. Uma coisa mais séria que eles influenciam a gente, a questão do tabagismo, o cigarro. A indústria trabalha para influenciar as crianças e jovens a iniciarem no tabaco. Sabem por quê? Sabem onde fica o cigarro? Na padaria, no bar, em algum lugar? Ele fica junto com o quê? Com o caixa, mas junto... Que mais que vende junto? Quem é que vai naquela vitrine ver o chocolatinho, a bala, o doce? Não é? Teve uma lei num estado aí europeu que eles implementaram uma lei onde todos os maços de cigarro teriam a mesma embalagem, mas foi uma guerra, uma guerra. Porque eles disseram que isso não daria o diferencial, não conseguiriam reconhecer a marca, não conseguiriam comprar o cigarro que é melhor. Você sabe que tem um cigarro que é melhor, né? Que demora mais para matar, tem uns que demoram menos, né? Esses da China, por exemplo, parece que demora menos, mas esses que são do governo demoram mais. Então, eles fizeram tudo o que foi possível para não permitir que os cigarros tivessem a mesma embalagem. Aí, por exemplo, você vai lá pegar o cigarro, então assim, todos os cigarros com a mesma embalagem. Por que tem o diferencial da embalagem? Eu me lembro quando eu era criança, eu achava aquelas caixinhas, eu acho, como é que era? Calton. Existe ainda esse cigarro? Calton. Tinha uns cigarros que eram uns compridinhos, assim, umas caixinhas que eram uns primores de caixinha, uns negócios assim, a gente tinha vontade de comprar aquilo mais para ficar com a caixinha, não é? Porque era muito bonitinho as caixinhas, a forma... Não colecionava? As caixinhas? Não, não cheguei a colecionar, não. O senhor colecionou. Mas fumava também? Não. Não, nunca fumou. Né? Então tem um marketing muito forte para influenciar as crianças para o uso do tabaco. Porque eles têm percebido que a tendência moderna é as pessoas irem diminuindo, pararem, os que têm mais idade.
Então eles investem nos mais jovens e também, infelizmente, nas crianças. Outra coisa que a gente percebe de influência é que o que está acontecendo. Agora nós estamos falando de eleição, todo mundo só fala de voto, dessas coisas. Mas está correndo aí uma ideia de legalizar, por exemplo, a maconha. Já ouviram falar sobre isso? Então, eu observei um estudo americano, de um americano muito entendido do assunto. Ele perguntou, ele veio fazer uma palestra aqui no Brasil, e ele perguntou num grupo de pessoas o seguinte: escuta, vocês sabiam que nos Estados Unidos nós temos 7% da população que usa maconha? 7%. Você sabe quantos que usam maconha aqui no Brasil? Aí ele procurou um estudo a respeito e descobriu que se tratam de 2% da população. Ele falou assim: nossa, vocês estão tão preocupados em regulamentar a vida de 2% da população? Mas aí, põe isso à parte. Ah, o governo fala do tráfico, de não sei o quê, do crime, de não sei o que mais. Aí ele falou o seguinte: bom, então regulamenta. Aí os traficantes falam: meu Deus, regulamentaram a maconha. Agora nós vamos ter que vender sorvete no Farol. Vamos vender bala no Farol, porque tiraram o nosso serviço. Vocês imaginam se eles vão parar de fazer as coisas? Por causa disso. Ele estava falando, né? Vou ver se eu consigo influenciar vocês agora. Aí, ele continua dizendo o seguinte: é claro que nos Estados Unidos existem alguns estados que ela é regulamentada. Mas é claro e óbvio o que acontece. Existe lá a regulamentada e a paralela. A regulamentada, vamos imaginar, custa 10, a paralela custa 2 ou 3. De quem você acha que eles vão comprar? Do paralelo. O cigarro. A maioria das pessoas hoje nem sabe a marca de cigarro que fumam. Por quê? É um cigarro mais barato, não é? Que não tem o selo, que é muito mais barato. Eles falam que não é porque não paga imposto por causa de um monte de coisa, mas não é por causa disso. É porque é mais barato. Então você vai comprar um cigarro regulamentado, ele custa, sei lá, R$5 no maço. Esse daí o pessoal compra por R$2,50, não sei quanto que custa, mas compra por um preço assim. Então não existe essa ideia. A outra ideia da influência é a seguinte, é um assunto delicado, mas já vou encerrar. É a seguinte, o objetivo, vamos falar do objetivo final. Ele disse que o objetivo final nos Estados Unidos, hoje, para esses estados que estão regulamentados, ele diz o seguinte: você sabe aonde que eles colocam maconha hoje? Balas, chocolates, sucos, todos esses elementos têm a tal da cannabis. Todos têm, porque é regulamentado pelo governo. E por que eles colocam isso em bala? Quem é que come bala, meu Deus do céu? Quem é que come chocolate com frequência? Quem é que toma suquinho com frequência? Então, o objetivo de 7% lá é chegar a 18%, 20%, 22% da população, porque eles têm um contingente imenso para cuidar. É que nem o álcool aqui no nosso Brasil. No nosso Brasil, 20% da população são alcoólatras reiterados, que consomem 80% do álcool que é produzido. 20% consome 80%. Os 80% da população que não é alcoólatra reiterada, esses que são os tais sociais, uma festinha, uma coisinha aqui, um golinho ali, 80% que é a população consome apenas 20% da indústria. Então pensem, o que a indústria quer? Ela trabalha intensamente em manter esses que já são reiterados e que já consomem os 80%, que são esses tais 20%. Não é? Ela não está interessada em quem toma um copinho de vinho no jantar, não está interessada em quem toma um golinho de cerveja em alguma comemoração, não está interessada nesse público. Ela está interessada no público que usa o álcool reiteradas vezes. Fiquei assustado esses dias, passei no meio da cidade, estou sempre pela região, e tinha uma festa lá no meio do Lago São Francisco. Uma festa dos alunos da Faculdade de Direito. E o que tinha lá? Apenas e tão somente barracas. Com consumo livre de todas as espécies de álcool. Então, vodka, cerveja, umas coisas novas que criaram aí. E eram as bancas da própria fábrica. As barraquinhas eram da própria fábrica.
E era um negócio tão organizado, porque tinha segurança inteirinha em volta, para não permitir que ninguém entrasse que não fosse convidado da festa. Aí eu fiquei pensando, nossos alunos de direito, que são os nossos futuros dirigentes do nosso país, nessa condição, meu Deus do céu. É triste, né? Então vejam como nós precisamos tomar cuidado com a influência. Então, a influência precisa ser observada se ela é boa, se ela é positiva. É aí que nós precisamos pegar. Se ela não for positiva, não for boa, nós precisamos arrumar uma forminha de largar ela. Às vezes ela pega a gente pelo pé, mas a gente vai devagarinho desvencilhando dela. A influência boa nos leva para a prática do bem. Essa é a influência boa. Não é para a prática do vício, não é para a prática de coisas esquisitas, não. É para a prática do bem. Hoje, gente, eu moro num condomínio que tem 11 prédios. E eu vejo os rapazinhos jovens até lá andando com uns negócios, umas máquinas de fumar, né? Que eles chamam, tal, de narguilho, máquina de fumar, né? Aí tem uns 3 ou 4 negocinhos lá no quintal, né? E é muito natural, inclusive para os pais é muito natural que os filhos usem esse tal desse narguilho, muito legal, muito natural, eles acham que não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. Mas esse mesmo cientista americano que esteve no Brasil disse o seguinte: se a gente fumar alface, faz mal. Essas coisas não foram feitas para colocar no pulmão. Qualquer substância que a gente coloque fumaça dentro do pulmão nos fará mal. Não é só o tabaco, não é só. Ah, porque é cheiroso, porque é não sei o quê. Olha que influência que nós estamos levando os jovens a buscar. Porque ele começa com aquilo, daqui a pouquinho ele está com o cigarrinho, daqui a pouquinho, ele não sabe nem onde pode chegar. Não é? Então, cuidado. Se nós experimentarmos, se nós tivermos contato, muito bem, vamos pensar, onde nós vamos chegar com isso? O que nós pretendemos? Então, essa é a ideia principal. Então, tomemos cuidado com as influências. Vou dedicar os últimos 10 minutos para a gente ver o que Kardec exatamente diz na questão das influências, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu queria saber o seguinte: tem alguém aqui que não tem de jeito nenhum o Livro dos Espíritos? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Então eu vou oferecer isso para você, tá bom? Posso sair daqui ou não? Tem mais alguém? Ah, você não levantou a mão porque você falou assim, acho que ele vai vender o livro, né? Mas como eu dei o livro para ele, agora você levantou a mão, né? Mas isso aqui tudo no final que eu vou fazer a leitura. Tem alguém que não tem de jeito nenhum o Evangelho? Senhora, não tem o Evangelho? Não tem de jeito nenhum. Não tem. O Evangelho tem? Ela tem? Você não tem de jeito nenhum. Então tá bom. Tem mais alguém que não tem de jeito nenhum? Todo mundo já tem? Tá bom. Engraçado, vocês receberam, nem perguntaram se eu ia cobrar, né? Mas isso eu trouxe para vocês. Bom, aí a pergunta 459 é assim: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Ele diz assim: a esse respeito, a influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que nós já falamos. Ele continua perguntando assim: bom, nós temos os nossos pensamentos e tem os pensamentos que são deles, como é que a gente distingue? Aí ele fala assim: bom, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorar se vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de nós, de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Como que nós temos que escolher? A ideia que nos leve ao bem, à prática do bem. Às vezes a gente tem uma ideia e fala: mas depois alguém vai me chamar de tonto, de trouxa, porque a gente pensou na prática do bem. Mas ele fala: se eu fizer isso, depois a turma vai me chamar de bobo, de trouxa, de não sei o quê. Mas é o pensamento na prática do bem, é o que nós precisamos pensar. Bom, ele vai fazendo uma série de perguntas, e aí ele pergunta assim, vamos ver, ó. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele fala: ele pode ser bom ou pode ser mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações.
Então agora vamos ficar mais atentos com as nossas inspirações. Primeiro momento, será que isso é bom? Segura, é bom, seguimos. Vamos pensar outra vez. Essa é a ideia. Autocontrole é o que nós precisamos buscar. A doutrina espírita, inédito, mostra essa questão do autocontrole, porque a psicologia fala do autocontrole, né? Os nossos irmãos, outros religiosos falam que a gente tem que procurar seguir determinados níveis e caminhos e direções. Mas por que a gente tem tantos pensamentos antagônicos? Agora que nós vamos descobrir, porque nós estamos sendo influenciados. Bom, seguindo adiante, ele fala assim: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Olha o que nós já falamos também, né? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então, os bons espíritos não aconselham senão o bem. Se nós estamos tendo um pensamento ruim, obviamente, não é de um bom espírito. Tá certo? Bom, seguindo à frente. Mas escuta, olha o Kardec. O Kardec, de vez em quando, ele era meio ousado, né? Ele falou assim, ó: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Eles não têm mais o que fazer, né? Por que isso influencia na vida para o mal? Aí os espíritos responderam assim: para vos fazer sofrer como eles. Ele fala assim: mas isso diminui o sofrimento deles? E os espíritos respondem: não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes do que eles. Então, eles induzem a gente ao mal justamente para que nós soframos iguais a eles. Tem inveja. Se nós damos alguns passinhos para frente, eles nos invejam. E aí eles colocam a gente, às vezes, em situações tão constrangedoras que a gente desce mais um pouquinho por conta dessa tal inveja. Eles não querem que a gente ascenda na senda da evolução, porque senão eles ficariam para trás. Isso causa um embaraço neles, né? Que natureza de sofrimento eles querem nos fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior, nos manter numa ordem inferior, mais afastado do Criador. Olha que coisa! Então, o objetivo é assim: nos manter mais afastados do Criador. Esse é o objetivo deles, como eles estão, não é? Muitos deles não conseguem nem pensar em torno das coisas maiores da vida. Eles querem colocar a gente nessas condições. Bom, pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Olha que pergunta legal. Ele diz assim: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, para não se ligar com esses espíritos, nós precisamos evitar os maus pensamentos, os maus pendores. É um assunto difícil, complicado, entediante, não é? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, pergunta 459 seguinte de O Livro dos Espíritos. Tá bom? Esse aqui? A senhora que faz macarrão com dedo, não? Não, é. Mas, foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia. A minha doutrina amplia cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, mantemos tua missão, Espírito, verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus, e como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou milhões de sóis, e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um fim de semana muito agradável, muita paz, que possamos ter força para resistir aos nossos maus pendores,
que a gente comece a aprender a controlar os nossos pensamentos. Os pensamentos ruins virão, tristes, exagerados, desnecessários, mas o importante é a gente aprender a lidar com eles, não é? Então, quanto melhor a gente controlar o pensamento, mais alto a gente consegue alcançar. Muita paz e até a próxima, se Deus